um dado que saiu aí pelo Congressional Budget Office, né, que é basicamente um órgão público lá dos Estados Unidos que estuda essa parte do budget, né, da quantidade de arrecadação, a questão de emissão de dívida, etc. Gabinete de orçamento público. Orçamento, né? Exatamente. Seria algo desse gênero. Basicamente, eles trouxeram um dado bastante curioso que fala que a dívida pública dos Estados Unidos irá aumentar em cerca de 5 bilhões por dia durante os próximos 10 anos, né? Então, inclusive, a própria Bank of America trouxe esse dado num formato gráfico, um gráfico que ficou bastante curioso, por acaso, porque ele mostra que a gente aqui em 2023... saindo aí dessa dívida pública atual, a gente pode chegar a mais de 50 trilhões aí em 2033. Nesse momento, a dívida pública está aí em... Deixa eu olhar aqui para quem não conhece, depois eu vou deixar esse link aqui, é muito curioso, porque ele é um relógio aqui que calcula e mostra em tempo real a dívida pública dos Estados Unidos, e nesse momento a gente já vai em 32,69 trilhões de dólares de dívida pública emitida nesse momento, né? E de acordo com esse gráfico aqui, esses 32 que estão atualmente em 2023 poderá ultrapassar aí os 50 trilhões em 2033. Esse crescimento que poderá aí calculado de acordo com o tempo, poderá ser cerca de 5 bilhões por dia, né? E quando a gente observa, até quando a gente destrincha um pouco mais a dívida pública dos Estados Unidos, a gente vê que nesse momento os Estados Unidos está pagando aí só em taxa de juros da própria dívida, está pagando cerca de 655 bilhões de dólares, né? E quando a gente compara com o orçamento de defesa, no caso, aquele orçamento que é destinado às Forças Armadas, guerra, etc., está em 791 bilhões de dólares. Então, basicamente, o que os Estados Unidos gasta atualmente nas suas Forças Armadas inteiras é quase aquilo que ele está pagando só em taxa de juros da dívida, né? Isso é bastante curioso porque essa elevação da dívida, essa projeção de elevação da dívida pública dos Estados Unidos foi justamente um dos motivos que fez com que algumas agências aí que dão um chamado de Global Credit Rating, né, que seria basicamente uma classificação dos países no que diz respeito à sua se são bons para a dívida, bons para a emissão de dívida ou não, capacidade de pagamento, etc. E eles dão as classificações aí, e antigamente os Estados Unidos costumava ser AAA, né, que eles chamam de AAA, que são 3 As, que é o máximo que é o topo ali do país que tem essa classificação de boa emissão de dívida, né? No caso, a Fitch e a Standard & Poor's acabou de rebaixar os Estados Unidos para AA+, né, que seria um grau abaixo, enquanto outros países como a Alemanha, Dinamarca, Suíça, Suécia, aliás, e continuaram ali também, né? E isso mostra que essa questão da perspectiva da emissão de dívida dos Estados Unidos é muito grande e o resto do país, o resto do mundo começa a perceber que essa emissão de dívida desenfreada pode, ocasionalmente, em algum determinado momento, punir a economia norte-americana. Inclusive, nesse gráfico aqui, eu trouxe as dívidas totais em cartões de crédito lá dos Estados Unidos, que está chegando aí na marca de $1 trilhão, né? Então, algo que a gente não via aí já há muito tempo. Inclusive, esse gráfico aqui vai estar no relatório do Blockstream Research de hoje, mas o que a gente vê é que essas dívidas totais de cartão de crédito, elas estão aí suportando também as despesas de consumo pessoal lá nos Estados Unidos, que nesse momento está mais voltado para o lado de serviços. Nesse gráfico aqui eu tenho as despesas do consumo pessoal, que seria o PCE, né? O Price Consumer Expenditures, e basicamente ele traz aqui a quantidade de consumo em serviços e em bens. A gente vê que em bens permanece estagnado, enquanto em serviços, aliás, ele continua subindo. Então as pessoas estão gastando menos com bens e mais em serviços como turismo, etc. Isso traz uma perspectiva do porquê que a economia norte-americana ainda não entrou numa recessão, né? Como a gente vê, desde o final do ano passado, o pessoal continuava falando de que os Estados Unidos entraria numa recessão, e mesmo assim ele não chegou a entrar, principalmente por conta do nível de atividade econômica que nos Estados Unidos ainda é bastante presente. E esse gráfico traz justamente o porquê que dessa atividade econômica ainda está sendo forte, mais forte do que alguns analistas tinham como expectativa. E o principal é justamente os estímulos que foram trazidos lá na pandemia, né? No caso, foi uma expansão da base monetária que aconteceu, e quando a gente fala de expansão da base monetária, a gente está falando de cheque, dinheiro de helicóptero, como eles chamavam lá naquela época, que foi basicamente
cheque na conta da população para estimular justamente a economia. E muita gente acabou guardando esse dinheiro e outras pessoas acabaram utilizando esse dinheiro aí para até emitir mais dívida. E um reflexo disso é o que a gente vê nos cartões de crédito. Por isso que a economia dos Estados Unidos continua ainda intensa, só que em algum determinado momento esse consumo vai ter que ser reduzido. Justamente a gente já vê alguns dados aí de vendas no varejo aí já começando a reduzir. E justamente por isso é que essas agências que classificam os países de acordo com seu nível de crédito reduziram aí a classificação dos Estados Unidos, justamente por essa questão de eles estarem vendo aí que em determinado momento os Estados Unidos pode não ser mais tão bom emissor de dívida nesse momento, e em determinado momento ele poderá até chegar a um nível não mais sustentável. Na minha opinião, o nível já não é sustentável, esse tipo de elevação de dívida já não é mais sustentável, mas a gente vê esse reflexo aí nas próprias agências governamentais aí, globais, classificando o próprio Estados Unidos, né? Eu acho que assim, de novo, eu gosto de reforçar que eu sou economista, mas eu não sou especialista em macroeconomia, mas eu lembro de muitas conversas que eu tive com colegas que são especialistas, e no final das contas, assim, uma das citações que eu tenho muito clara na minha mente, que eu ouvi um dos macroeconomistas falando, é que dívida boa é dívida que se rola, né? Eu acho que isso significa que você vai usar a emissão de dívida para pagar os juros de dívida que você tinha dos exercícios anteriores, né? Eu não sei até que ponto eu concordo com esse tipo de coisa, porque em última instância você está gerando quase que senhoriagem. Senhoriagem, para quem não sabe o que é você gerar emissão monetária para pagamento de dívidas que você tem, né? E eu acho que isso invariavelmente acaba acarretando em aumento generalizado no nível de preços ou inflação, né? Mas de toda forma, cara, assim, eu vejo que a política macroeconômica dos Estados Unidos sempre foi mais agressiva porque eles têm esse espaço de crescimento de PIB muito grande, né? Apesar da gente ter uma política de dívida muito agressiva, você tem um crescimento muito acelerado de um país que já é desenvolvido, né? Então, eu sinto que mesmo com esse rebaixamento do rating de crédito deles aí, da capacidade de ser bom pagador, eu acho que a gente ainda não chegou numa situação de insustentabilidade. Eu acompanho essa discussão de sustentabilidade da dívida americana há um bom tempo já, desde 2009, e eu vejo que há décadas se fala que a dívida americana é insustentável, mas na minha visão, enquanto o padrão dólar, petrodólar, na verdade, né, for sustentado no paradigma global de reservas e coisas do gênero, os Estados Unidos vai ter liberdade para emitir quanto de dívida ele quiser, né? Lógico que, na minha visão, isso precisa ter um teto para que a gente não tenha um risco de crédito de escala global, mas, em linhas gerais, eu acho que ele vai continuar com essa política de emissão de dívida, porque é o que financia os gastos do governo.